Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishii, sou corretor de seguros aqui no Japão e no vídeo de hoje eu quero responder a algumas perguntas que já me fizeram sobre trabalhar com venda, compra e venda de carros aqui no Japão. Já teve muitas pessoas que me mandaram mensagem perguntando se eu não tirava carro para essas pessoas venderem, para quem revende carro. E quem manda no Instagram, a maioria eu não respondo esse tipo de pergunta, né? Porque dá para ver que a pessoa não está muito sério ali no que ela quer fazer. Então eu prefiro dar as dicas aqui no vídeo e a pessoa, né, corre atrás do que é preciso para estar dando entrada nessas coisas também. A primeira coisa que você precisa ter em mãos é o Kobutsu. Kobutsu é uma licença da polícia para você comprar e vender coisas usadas. Isso não serve só para carro, serve para qualquer coisa que você for comprar e vender usado. Se você for comprar roupa, se você for vender roupa usada, se você for vender talher, se você for vender joia, qualquer coisa que você for comprar de alguém e passar para uma outra pessoa, você precisa ter essa licença que chama Kobutsu. Você indo na delegacia da sua região, você consegue tirar isso daí. Por que que é essencial você ter isso daí? Porque tudo o que você for fazer depois, eles pedem esse comprovante, essa carteirinha do Kobutsu. Você dá a entrada, paga uma taxa, tem gente que trabalha com isso, dando assessoria para tirar essa licença. Eu não faço isso, já vou falar aqui que eu não faço isso, mas tem gente que cobra para fazer isso. A taxa é 19.000 ien, se você for fazer por conta. É 19.000 ien de selo que você tem que pagar, demora uns 40 dias para sair essa documentação. E eles perguntam, você tem onde guardar essas coisas que você vai comprar? Se você vai comprar carro, você vai comprar o carro, você vai deixar aonde esses carros? Se você mora num Dante, tem uma vaga e você tem um carro, e esse outro carro que você comprar, você vai deixar aonde? Então, se você não tem aonde deixar essas coisas, esse também documento não vai sair. Então, você precisa ter um local também para poder comprovar aonde que você vai deixar esses carros ou mercadorias que você vai comprar. A segunda coisa é você abrir o Kodin. Você abrindo o Kodin, que é uma coisa que eles vão pedir também no leilão para você tirar a licença, eles querem que você tenha todas as documentações certinhas. Vão pedir o Kobutsu, depois vão pedir o Kodin. Kodin você precisa ir na Receita, abrir a sua empresa ali como Kodin mesmo, ter esse documento com nome, endereço, aonde você vai trabalhar, isso, com o que você vai trabalhar, para poder comprovar isso daí para eles também, né? E para dar entrada no leilão, não é tirei hoje, saiu hoje e eu vou lá no leilão e dou entrada. Você tem que ter 6 meses depois de ter tirado. Então não é uma coisa que você consegue começar, tipo, de entrada hoje, amanhã eu já consigo fazer, né? Não é assim. Então você precisa ter esse Kobutsu, ter 6 meses e eles vão ver se você está andando certinho, fazendo tudo certinho que precisa para dar entrada no leilão. Terceira coisa que eu acho importante é você ter uma reserva para começar tudo isso. Por que que é bom você ter uma reserva? Porque senão você vai ficar muito afobado, querendo vender a qualquer custo, vender forçado, vender além do preço para recuperar aquele gasto que você teve, aquele investimento que você teve. Porque nem sempre a pessoa vai ter o dinheiro ali em mãos para comprar o carro de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão. Então você vai ter que fazer esse investimento primeiro para depois ter o retorno. E depois, para você ter maquininha de cartão de crédito, para você conseguir fazer financiamento nas financiadoras, você tem um contato ali, contrato com eles para estar fazendo esse financiamento, vai precisar do Kobutsu também e vai precisar do Kodin aberto também. Então tudo isso é uma coisa ligada na outra. Para você conseguir fazer o trabalho certinho, fazer de uma forma legal e bonitinha, você precisa de ter todos esses passos para ter como trabalhar e vender carro. Depois você precisa ter contatos que vai te ajudar nesse meio caminho de tudo que você vai fazer. Você vai precisar conhecer alguns mecânicos, se você consegue fazer, não tem problema. Mas você compra o carro, nem sempre o carro está 100%, você vai precisar mexer no carro. Então você precisa ter um contato de um mecânico que vai agilizar essa parte para você. E depois tem um carro, deu problema, tem que ir buscar o carro,
buscar onde você vai comprar peça. Então a gente precisa ter todo esse círculo, uma coisa ligada na outra, para que dê para você trabalhar, vender, dar o suporte depois para aquela pessoa. Não é vender o tchau, Deus abençoe, né? Mas é você dar o suporte, porque aquilo lá é o que vai encaminhando, vai engatilhando outras pessoas para você. Se eu pego e vendo o carro para a Yumi e ela não gostou do que eu fiz, não vai vir mais pessoas para mim. Mas se eu vou e dou um suporte legal, se eu vou vendo o carro em uma condição legal, o carro todo higienizado, todo bonitinho, toda a manutenção feita, ela vai gostar e vai trazer mais pessoas, né? Então não é começar de qualquer jeito, né? É começar certinho ali, passo a passo. Para quê? Para que o seu negócio venha dar continuidade lá na frente. Não é ganhei 50 mil hoje, depois eu vejo o que eu faço, né? Se você quer começar, e isso para qualquer tipo de serviço, se você vai vender bolo, se você vai vender salgadinho, se você vai vender alguma coisa, tudo isso na verdade é igual. Para você vender comida para alguém, você precisa ter uma licença para isso, um lugar para você trabalhar com isso, fazer as suas declarações certinhas também, que é uma coisa que vai abrir muito as portas para você. Você comprou, vendeu, teve o gasto, teve o lucro, e você ir declarando tudo isso daí pode aumentar o seu crédito com o banco, e você consegue fazer os financiamentos com o banco para os clientes que você vai vender o carro, ou o banco mesmo querer oferecer dinheiro para você ter um estoque de carro ali, ou eles oferecerem dinheiro de caixa para que você consiga ter aquele fluxo e comprar e vender mais carros e aumentar o seu lucro. Então tudo que você vai fazendo, pensando, calculando qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, tudo isso vai ser uma coisa positiva para aquilo que você quer começar lá na frente. Uma pessoa me mandou uma mensagem um tempo atrás perguntando: Bruno, você sabe quanto custa mais ou menos um food truck? Eu falei: não. Ela falou: então, é que eu estou pensando em abrir um food truck de lanche. Aí eu falei: ah, que legal, você já trabalhava com isso? Tipo, eu fui perguntando assim na conversa mesmo. Você já trabalhou com isso? Ele falou: não, nunca fiz. Eu falei: nossa, você nunca fez e quer começar já com food truck, comprando caminhão e fazendo essas coisas? Eu falei: eu tenho que tentar alguma coisa, né? Falando: mas você precisa ir pesquisando melhor também, né? É importante saber o preço do caminhão. Mas você nunca trabalhou com isso, você precisa saber como fazer, aonde que você vai vender, para quem você vai vender, como que você vai vender. Não é o final, não é comprar o caminhão, é todo um outro processo antes para depois, às vezes, comprar o caminhão. Tem muita gente que vem do fundo, do final para frente, né? Mas tem que ir indo para frente assim, como é que fala? Indo aos passos, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo e chegando até o final, né? Não é trocando as ordens que vai dar certo, porque lá na frente você vai ter que corrigir tudo isso daí. Então, quanto mais você conseguir começar certinho, bonitinho, do jeito que precisa ser feito, lá na frente a possibilidade já é muito maior, né? Então, se você quer abrir algum negócio aqui no Japão, né, eu pesquiso bastante as coisas antes de fazer. Eu não saio fazendo assim na loucura. Eu pesquiso: se eu fizer assim vai ser como, se eu fizer assim vai ser como. Tem outra oportunidade, tem outra chance, tem outro jeito de fazer essa mesma coisa. Então eu vou pensando de algumas formas e vejo dentro daquelas ali qual é a melhor opção para mim agora. Pode ter outras, mas para mim eu não consigo aquilo lá ainda. Mas eu tenho como começar num baixo ali para depois ir subindo de degrau, né? Então a gente pesquisar, saber como é que funciona as coisas que você quer fazer aqui no Japão, para depois você ir subindo de degrau e melhorando. Começar como Kodin, depois virar Kaisha, depois colocar funcionário, depois pegar um lugar fixo, depois expandir esse lugar para outra região, né? E é assim que eu penso para o nosso trabalho, para o nosso negócio também. A gente está de passo a passo. O ano que vem vamos fazer o quê? Estamos aqui no leilão, a gente veio ver os carros aqui no leilão. O ano que vem quero colocar mais força em vender carro, então eu preciso de algumas outras coisas também. Então a gente vai ajeitando tudo aquilo conforme o propósito e o Mokuryo, tipo as metas do ano que vem, né? Então tem que ter toda essa estratégia, né, para a gente estar indo para frente e não ter que voltar, né? Andar 5 passos e voltar 10, né? Então a gente vai de passo em passo. Pode ser que demore um pouco, mas é tudo constante e não ficando nada para trás, fazendo tudo certinho, bonitinho, conforme a lei pede, conforme as regras pedem aqui no Japão também. E eu vejo também às vezes algumas pessoas que tá na fábrica e do nada joga fora aquilo lá que estava na fábrica, aquele garantido todo mês, e vai querer começar uma coisa nova.
mas tem coisas que a gente consegue ir começando como se fosse um extra ali na semana, depois do trabalho, no final de semana, e você consegue ir pegando experiências, fazendo aquele extra, mas garantindo o fixo ali todo mês. E a hora que aquele extra ficar maior do que o garantido, é um sinal de você largar a fábrica ou aquele lugar salário fixo que você está tendo para você empreender, para você começar um negócio, alavancar aquilo lá que você já está vendo que está dando certo, mas você consegue fazer melhor, fazer crescer, fazer expandir naquilo lá. Não é larguei tudo, agora você um vendedor de seguros sem nem saber como é que consegue, ou vender carros sem ter para quem vender, né? Então tem coisas que a gente já consegue ir ajeitando enquanto a gente está trabalhando ali todo mês, guardando um dinheiro, fazendo um caixa, fazendo uma poupança, para que mesmo que aquele negócio não consiga fluir, pagar suas contas todo mês, aquilo lá que você veio guardando, veio poupando, ainda consegue suprir aquilo que vem a faltar nesse novo trabalho. Quando eu comecei também não era tudo 100% bonitinho, né? Mas conforme a gente teve essas reservas, a gente conseguiu ir ajeitando tudo até que consegue agora rodar tudo dentro daquilo que a gente ganha, né? Então, não sai assim fazendo a loucura de largar o emprego. Às vezes tem filho pequeno, tem contas para pagar, compromissos para cumprir, e larga tudo para querer começar alguma coisa. Vai fazendo aos poucos, vendo como começa, como pode ser feito, para lá na frente não ter que voltar para a fábrica, mas aquele passo que você foi dando aos poucos virar uma coisa constante. E você sempre consegue começar com o pouco que você tem agora. Você não precisa ter um lugar fixo para poder atender as pessoas. Como que você consegue atender aquelas pessoas com o que você tem hoje? E aquilo que você foi conseguindo, você vai melhorando as suas condições para que você consiga trabalhar melhor ainda, né? Então a gente sempre tem que enxergar o que a gente tem na mão e ver o que consegue fazer com aquilo, até que tenha condições de fazer melhor daquilo lá. Não falar, eu não tenho isso, então não vou começar. Eu não tenho um lugar fixo, então não vou fazer nada, né? Mas o que você consegue fazer com o que você tem agora? Você consegue comprar um carro de 50 mil e vender por 80? Já ganhou 30. Exemplo, mas tem tudo, para tudo tem a mesma coisa. Vender roupa, vender um serviço, vender bolo, vender salgadinho. Eu consigo fazer quantos salgados por semana essa semana? Por semana. Então eu vou lá e vendo isso daí. E assim eu vou melhorando as minhas condições, pegando pessoas para ajudar e fazer aquilo lá, né? Então não reclama da sua situação agora. Tenta enxergar o que você consegue fazer com o que você tem agora e futuramente ir melhorando. Eu vi uma pessoa que teve a oportunidade de pegar o emprego de uma pessoa que está parando de trabalhar com isso. A pessoa tinha a oportunidade de ficar com os clientes dessa pessoa, com o trabalho que essa pessoa fazia, e a pessoa não quis, porque falou, do jeito que eu quero trabalhar, vai demorar muito para ter o retorno. Eu quero investir muito para começar a trabalhar. Então até eu ter esse retorno vai demorar muito. Então para mim não compensa começar. Eu fiquei pensando, falei, nossa, tem tudo na mão. O mais difícil é ter cliente, pessoas para fazer o seu serviço. Então se você tem o mínimo ali para atender o serviço daquela pessoa, você consegue ir melhorando depois, né? Só que essa pessoa falou, não, eu quero ter tudo 100% do melhor para poder fazer o serviço para a pessoa. Sendo que aquela pessoa que fazia aquele serviço não tinha do melhor, mas ela fazia o melhor com o que ela tinha, né? E a pessoa acaba perdendo oportunidades, pessoas perdem oportunidades porque querem começar. Não, quando eu tiver tudo pronto, aí sim eu vou conseguir fazer. Mas não enxerga o que tem e consegue fazer com o que tem. E acaba perdendo oportunidades, e as oportunidades às vezes é única. Passou aquela lá, não aparece mais. Alguém já abraçou aquela oportunidade, e aquela pessoa que abraçou a oportunidade, às vezes nem tinha do melhor também. Mas ela sabia o que ela tinha naquele momento e ela começou a fazer com o que ela tinha naquele momento. Então, não percam as oportunidades que aparecem na sua vida, né? Se você consegue falar para as pessoas, esperar, fala, deixa eu pensar um pouquinho, pensa um pouquinho ao invés de tesourar e cortar e deixar essa oportunidade passar.
porque às vezes ela nunca mais vai passar na sua frente e você vai ficar só assistindo o que a outra pessoa fez com a oportunidade que passou pela sua frente também. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou alguma coisa que dá pra gente fazer algum outro vídeo também, comenta aí, compartilha com alguém que está querendo começar algum negócio aqui no Japão, que esse vídeo seja uma dica, uma luz para quem não está sabendo o que fazer aqui no Japão, quer sair da fábrica, mas não sabe o que fazer, quer sair da fábrica e largar tudo e começar do zero, né? Manda para essa pessoa também, para essa pessoa parar um pouquinho, pensar e analisar e começar aos poucos. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Comenta, compartilha e se inscreve nesse canal.